Então vamos começar aqui. Ah, tá. Deixa eu pôr para vocês. Eu estou olhando, mas não coloquei para vocês. Ah, deixa eu pegar aqui. A gente vai dar uma passadinha rápida aqui, que nós estamos lá na 20 alguma coisa já. Mas a gente precisava pincelar algumas coisinhas aqui a partir da 15 rapidamente, para a gente contextualizar alguma coisa lá na frente. Na 15, Jesus traz para a gente a diretiva do julgo. Mais uma vez, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, só para a gente fazer essa passagem, a questão do julgo segundo a carne e a dimensão da vivência do Cristo, que já não necessita de julgo no seu processo de aprendizagem. A gente trabalhou isso lá atrás. Porque ele vive plenamente o amor, e o amor, a dimensão do amor, quando conquistada pelo Espírito, não mais há necessidade do julgo na questão da aprendizagem, do processo de aprendizagem. Nós ainda precisamos dessa questão, desse julgo, para conseguirmos discernir. A gente busca discernimento nesse processo. Então a gente está no processo assim, de saber o que é e o que não é. O que pode e o que não pode. Essas dualidades, que João é uma característica muito, muito forte de João. A gente vê isso muito presente também, né, no Evangelho de João. E aí, quando a gente entende por que o Cristo não julga, possivelmente a gente consegue estruturar dentro de nós uma proposta para que a gente também alcance isso algum dia. E ele fala na 16, e na verdade, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E uma coisa que a gente não falou, eu relendo aqui as escrituras, o Evangelho, ele fala que o meu juízo é verdadeiro, se caso ele julgasse. Porque aí me lembrou muito o caminho, verdade e vida. Porque ele fala aqui na frente, porque eu não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então a questão do juízo a gente já até falou, dessa dimensão que Jesus não pertence mais, Jesus já ultrapassou ela na sua evolução. E está a questão de ser o caminho, a verdade e a vida, e a questão de ser da verdade. O que é a verdade? E a gente precisava entender o que é estar de acordo com essa verdade. Vou falar um pouquinho disso hoje. Lá na 17, também na nossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. A gente falou isso lá atrás, porque naquela época eles tinham uma referência de que sempre duas pessoas tinham que testemunhar para que a coisa fosse verdadeira. E aí na 18 ele fala, eu testifico de mim, tô rápido, gente, porque nós já passamos por isso, tá? Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Quer dizer, ele tem a vontade do Pai a favor dele na estrutura daquilo que ele traz para a gente. E ele tem o embasamento da vontade de Deus representada na sua expressão espiritual. Por isso que a vontade de um é a vontade de outro. E Jesus trazendo isso aqui. Claro que para a cabeça daqueles que estavam ali presentes, era muito difícil entender isso. E a 18, eu testifico de mim e o Pai que me enviou também testifica de mim. Quer dizer, uma sintonia, uma coisa uníssona. Uma coisa uníssona, um caminho já trilhado, já construído, que já se estruturou. Na 19, então eles lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias meu pai. O não reconhecimento dessa questão. Uma coisa também que a gente reforçou na semana passada,
Isso aqui não era uma discussão, isso era um diálogo. Então eles estavam tentando entender Jesus. Era difícil entender Jesus para a mente deles, uma mente materializada, como parte da nossa mente hoje. A nossa mente tem uma parte também que é materializada. E a gente está no processo de desmaterialização, que é sair da nuance da matéria. Como é que a gente sabe disso? Nós estamos reencarnados. Nós estamos encarnados. Então isso já traz para a gente essa informação. Uma coisa também que está aqui, tem nessa questão aqui do conhecimento, que eu queria reforçar com esse grupo, como é que nós reconhecemos Jesus? Como é que nós reconhecemos o Cristo? Pelo Cristo que existe em nós. Um Cristo reverencia o outro. Nós só reconheceremos, mas esse reconhecer, gente, não é só enxergá-lo, não é só saber que ele passou por aqui, ele existe. Não é esse reconhecer. Esse reconhecer é muito mais profundo. Esse reconhecer, ele é se expressar através de. Reconhecer Deus é expressar através daquilo que Deus traz para a gente. É o ser. Então, esse conhecer faz parte do ser. Porque quando a gente consegue sintonizar com essa questão do Cristo nosso, com Cristo Jesus, a gente constrói o nosso reconhecimento de Deus. Porque é um caminho só. É um caminho só. Por isso que ele é o caminho. É um caminho só. Caminho que leva a Deus. Um caminho que leva a Deus. E é muito, muito importante para a gente, porque essas diretrizes são como se fosse um tesouro. E aqui na 20, eu vou ler duas traduções, tá, gente? Proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a hora. Nós até desenvolvemos bem essa questão aqui, porque ainda não era chegada a hora, porque lá atrás tem essa mesma fala, e a gente desenvolveu isso aqui na ideia de que Jesus realmente tinha um poder para deixar ou não acontecer, que não era a hora, então não ia acontecer, pela sua própria energia, pela sua própria vontade. E aqui a gente expressou de uma forma diferente. E aí, uma outra tradução, essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, que é o gasofilácio, né? Ensinando no templo e ninguém prendeu, porque ainda não era chegada a hora. E aí a gente desenvolveu essa questão, porque lá atrás a gente viu o episódio da mulher adúltera e a importância que Jesus dava ao processo de aprendizagem. A vinda dele foi um esforço nesse processo de ensino-aprendizagem de nós, e que deve ser imitado com a gente o dia todo. Jesus ensinava no templo, e o templo simboliza o corpo físico. Então, gente, Jesus ensina no nosso corpo físico e espiritual. Ele ensina os nossos movimentos, ele ensina as nossas palavras, ele ensina aos nossos sentimentos, ensina as nossas expressões, quaisquer elas sejam, inclusive a nossa própria inteligência. É aí o ponto crucial de Jesus. Porque ele fala aqui diz que Jesus ensinava no templo, nem o templo simboliza a questão do corpo físico. Lá no capítulo 2, versículo 21, fala isso. Jesus estava no lugar do tesouro, e o lugar do tesouro, o que é dentro de nós? Trazendo uma referência lá também. O homem bom, no bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Está em Lucas capítulo 6, versículo 45. Então, esse versículo traz para a gente um ensino de que o nosso coração é a base. E quando ele está encarnado, o nosso templo é o corpo físico. E Jesus ensina ao sentimento que constrói o templo interno, que é o sentimento de servir. Servir sempre. Nossa busca é representar o Cristo o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias, 31 dias e vai por aí afora. Essa representação uníssona, porque ele representa o Pai o tempo todo. E a gente tem que achar o caminho dentro da gente de representá-lo, principalmente nesse período difícil que a gente está passando aqui agora.
Uma coisa também quando ele fala que ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora, aí a gente trouxe também, além da interpretação que a gente já falou dessa passagem lá atrás, é porque ninguém ainda tomou posse do Cristo no seu próprio coração. Não é a hora do Cristo dominar a nossa vida, porque nós ainda não entregamos o nosso sentimento a Ele. Possivelmente nós estamos entregando o nosso intelecto, a nossa parte filosófica, mas o sentimento, a entrega do sentimento a entrega é completa. Cidinha, desculpa, pode falar. Agora que eu vi sua mensagem aqui. Cida, você pediu para falar e pode falar. Você está com algum problema no microfone? Se quiser teclar aqui no bate-papo, estou aqui com você. Tá. Acho que a Cidinha não está me ouvindo aqui. Ou ela. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não estou conseguindo ver, não. Então vamos continuar. Então, nessa questão, porque ainda não era chegada a hora, porque não é o tempo. Nós não entregamos o nosso tempo na sua plenitude a esse processo de renovação, esse processo de fazer. Né? Cidinha está com um probleminha, ela vai entrar e vai sair, tá? Ela quer falar alguma coisa para a gente. Aí quando a gente chega aqui no 21, olha só, aí chegando já no assunto de outra feita lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Marcelo. Oi? Agora você me ouve? Sim. Uhum. Eu saí para voltar. Você sabe por quê? Porque se eu não te perguntar, depois eu esqueço. Pode perguntar. Aqui é assim, Cida. Tá certo. Aqui, você falou de um Cristo reconhecer o outro Cristo, não é isso? Isso. Seria o tamanho da nossa fé? Do reconhecimento do nosso Cristo? Do Cristo? Eu entendo que esse é o caminho. Essa referência que o nosso Cristo vai conseguir referenciar o Cristo Jesus, quer dizer, um Cristo referenciando o outro, quando ele consegue se expressar, porque a linha crística é uma só, é a linha de espíritos puros, aqueles que não têm vínculo, estão caminhando para não ter vínculo mais com o erro. Então, Cidinha, quando a gente desiste de errar, e a gente vai errar até tentando desistir de errar, mas quando a gente desiste de errar, quer dizer, o homem velho já não fala mais pela gente, não guia nossas vidas, aí nós começamos a referenciar o Cristo pelo ensinamento dele, sede perfeitos. Mas aí já é uma evolução muito maior nossa, né, Marcelo? Mas ela começa hoje. Nosso Cristo começa a engatinhar dentro de nós quando a gente começa a negar o homem velho, a expressão do homem velho em nós. Porque o homem velho, ele agride, ele deixa o outro triste, ele não pratica caridade, ele pratica violência e várias. Ele é corrupto. Esse homem velho dentro de nós, ele tem vínculo com a concupiscência, com um monte de coisa aí. E aí, quando a gente... nós grotesco, né? Mas aí a proposta de Jesus é que a gente comece pelo menos a navegar, a caminhar naquilo que a gente já dá conta. E aquilo que a gente já dá conta está do nosso lado aí, está do seu lado aí, está do meu lado aqui. Porque a expressão crística em mim, ela se revela em todos os meus relacionamentos. O primeiro é comigo mesmo. O segundo é com o meu cachorrinho. O terceiro é com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha esposa, com o meu esposo. Então, essas expressões que saem de nós, elas precisam ser purificadas com a proximidade da verdade. E a verdade, o embasamento da verdade, a sua estrutura para o nosso nível de aprendizagem está no amai-vos.
A nossa proximidade, o do Cristo é outra, tá, Cidinha? A do Cristo é outra. Não, não, o problema está em nós, é em mim, né? É em mim. E aí entender isso, não é tão difícil entender isso. É você olhar para o lado, ver o que você está fazendo, o que você está construindo, onde você está pisando, o que você está falando, o que você está pensando, o que você está comendo. Pois é, isso é que eu acho, Márcia. Que aí, quando eu parar de criticar as pessoas, de julgar as pessoas, parar sabe, de muita coisa ruim, negativa, o meu orgulho, né? Eu acho que quando eu amadurecer nesse sentido, é que eu vou enxergar o Cristo de uma forma melhor. Sim. Entendeu? Sim. Sabe como é que você vai enxergar ele, Cida? Sendo parte dele. Sendo parte dele. Sendo o quê? Sendo parte dele, ok. Né? Porque quando a gente vê o enxergar somente como vê. Mas o enxergar espiritual, ele é muito além disso tudo. O enxergar espiritual é muito profundo. Né? É muito profundo. Ele é mais que isso, né? Mas é isso mesmo que você falou. Obrigada, viu, Márcia? Que é isso? Obrigada, viu, Márcia? Você desculpa. De jeito nenhum. Aqui é desse jeito, tem que falar. Oi. Marcelo. Oi, já. Tá. Joia. Deixa eu te falar. Então, não seria a expressão melhor falar assim, reconhecer o Cristo pelas expressões do Cristo que existe em nós? Fantástico. Porque eu acho assim, pensando muito que a gente ainda não tem o Cristo em nós. Isso aí. Ela é uma construção. Então, assim, são expressões de Cristo em nós. Uhum. Resultados, né, Jaque, do Cristo em nós. Isso mesmo, Jaque. Perfeito. São pequenos fragmentos que a gente já vai conquistando, né? Uhum. Nessa construção de um Cristo. E ele é basicamente, eu acho que nesse estágio, é a desistência do erro, Jaque. A desistência do erro. Né? Existe de alguma coisa que faz com que a gente faça essa escolha, né? Uhum. Pelo Cristo, a gente já tá integrando, como se estivesse integrando a esse Cristo, né? Sabe o que eu sinto, Jaque? Assim, já que você tocou nesse assunto, e é interessante, a gente precisa cansar um pouco do eu velho nosso, da expressão construída no nosso passado, para criar um ser novo. E muitas vezes esses momentos de dificuldade que a gente passa, talvez seja para acelerar esse cansaço do nós mesmos, dos mesmos que somos. Esgotamento mesmo, né? Tem que ter esgotamento. Eu sinto isso, sabe, Jaque? Eu sinto muito. Demais. Enquanto estiver nos nutrindo ainda, a gente não consegue dar esse passo. Isso mesmo. Enquanto a gente estiver nutrindo o cara velho, né? Eu te entendi. É isso mesmo. Nossa, perfeito. Mas eu acredito nisso, viu, Marcelo? Eu acredito que é isso aí. Que você falou. É porque a gente quer viver uma vida nova. E essa vida nova, hoje eu estava pensando muito nisso. O nosso processo mental é muito pesado. Já que pode até falar isso melhor que nós aqui. Ela convive com isso, com essas expressões mentais, né? Diversificadas e às vezes complicadas. A nossa expressão mental nos carrega muito, nos cobra muito e tem poucos resultados na questão da renovação. Então a gente fica muitas vezes desanimado, cansado, mas cansado talvez de não obter vitória nesses investimentos interiores que a gente precisa ter. Eu preciso me vencer, eu preciso me transformar, porque eu preciso viver um mundo diferente. E não vai ser o mundo externo, é o mundo interno. Eu não consigo mudar o mundo fora de mim, mas eu consigo mudar o mundo dentro de mim. É difícil, eu sei, gente. Mas não esquece uma coisa, não é impossível. O que não é impossível, o espírito humano é conquistável. Oi? Você me fez pensar um negócio aqui que eu vejo muito na minha profissão, sabe? Assim, eu penso mesmo, Jair. A gente coloca muito para um paciente que está, por exemplo, voltado para uma situação de vício ou de qualquer coisa assim, que é importante ele colocar alguma coisa no lugar, sabe? Assim, se a gente não coloca alguma coisa para nutrir essa falta
que a gente, como um neurótico, vamos colocar assim, sempre tem, existe sempre uma falta, e essa falta a gente vê dentro da doutrina e dentro do evangelho, que é essa falta do Cristo, né? Eu acho que a falta do Cristo, essa ausência, que a gente acaba colocando as coisas materiais no lugar, né? Dentro das nossas ansiedades, né? Dentro das nossas preocupações, a gente vai colocando coisas materiais no lugar. Sim. E, na verdade, o que a gente falta não é isso. E, assim, é importante uma coisa que a gente sempre fala para o paciente, que ele tem que colocar alguma coisa no lugar. Então, assim, quais são as ações que eu fiquei pensando que a gente pode colocar nesse lugar da falta? Muitas vezes o trabalho espiritual é um trabalho que é colocado no lugar da falta, porque vai trazendo para a gente uma satisfação pessoal, uma satisfação do coração, que não é uma satisfação egóica, né? Ela é uma satisfação do eu mesmo. Sim. Então, a gente tem que começar a construir também outras formas de nos vincular na vida, né? Outras coisas que nos vincule. Né? Senão a gente vai perdendo isso, assim, fica muito no mental, né? A gente fica muito no mental. Eu quero mudar e não consigo mudar. Eu sei que eu tenho esse defeito, mas eu não consigo mudar isso. E talvez fazer outras conexões também, né, Jaque? Outras conexões. A conexão com o sagrado, a conexão, né? Também, né? Porque à medida que você faz, essa satisfação de fazer vai nutrindo. Sim. Né? Essa satisfação. Por isso que o trabalho é muito importante. O trabalho espiritual, o trabalho, né, assim, voltado para o outro, o trabalho, né, de caridade mesmo, eu acho que é importante. Doação, né, já? Trabalho de doação. Doação, exatamente. É interessante demais, Jaque, a gente fazer essas associações, porque trazendo um pouquinho isso que você falou para o nosso texto de hoje, para as passagens de hoje, aquele pessoal que estava conversando com Jesus não conseguiam ver o Cristo porque não tinham Cristo dentro deles. E é isso que a gente está falando aqui agora, criar esse Cristo. Eles não estavam vendo, eles estavam... Buscar ele, né, Marcelo? Eles estavam vendo só a carne e o osso de Jesus, eles não estavam vendo mais que isso. E aí nós não vemos o Cristo nem a Deus. Por que nós não conseguimos ver? Porque não conseguimos ver o Cristo que habita dentro de nós, porque quando a gente conseguir fazer isso, automaticamente a gente começa a ver Deus se manifestando através da gente. Isso deve ser magnífico alcançar isso. E aí essa manifestação do Cristo é a manifestação de Deus em nós. E aí a Jaque falou uma coisa muito interessante, não se abre vácuos dentro da gente. Quando você tira alguma coisa, você coloca outra. Então são as substituições. E essas substituições precisam acontecer. Muitas vezes, no campo mental, elas são mais difíceis, mas eu preciso começar a fazer no campo material. Né? No campo material, para eu alcançar o mental depois. É uma metodologia. E para a gente vencer isso. Vou passar aqui então para a Jaque e a gente continua a partir da 20, tá? Vou marcar aqui para a gente. Jaque, está com você. Marcelo, gostei muito desse pedacinho que você estudou hoje, viu? Muito obrigado, viu? Para mim, eu acho que foi de suma importância, se você quer saber. Também é Deus me pague, tá, Marcelo? Ô, gente, eu que agradeço. A oportunidade aqui foi mais minha do que de todo mundo. Um beijo. Vou passar para... É você, né, Jaque, hoje? Igor, vamos lá para Lei do Progresso.